Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões e ensinamentos que o Espírito Santo me fez refletir esse dia. Então, eu acabei de ler Marcos, o capítulo 12. Eu não me lembro bem o verso, mas vai ser quando os escribas e os fariseus, eles estão tentando pegar Jesus em palavras e usar as palavras de Jesus contra ele mesmo. A gente tem o capítulo 12, sempre os fariseus levam uma pergunta para Jesus, um questionamento, e tentam pegar Jesus em palavra, mas Jesus sempre responde com muita sabedoria e graça, e trazendo muitos ensinamentos para nós. E dessa vez eles vão chegar assim: nós sabemos que o Senhor é um mestre verdadeiro e que você não faz acepção de pessoas, não se importa com a aparência e também não importa com a opinião dos homens, e que és verdadeiro. Eles chegam e falam tudo isso para Jesus. Eu vou deixar direitinho melhor os versos, porque eu tô falando com as minhas palavras para facilitar melhor e como eu tô lembrando agora. E eles começam a partir daí a falar sobre a questão dos tributos a César, mas eu não quero focar nisso, mas eu quero falar sobre o que eu refleti no que os fariseus falaram, falando que Jesus era verdadeiro, que ele não se importava com a opinião dos homens e que ele não se importava com a aparência. E o que eles estavam falando era verdade. Por mais que eles estavam ali querendo pegar Jesus, esperando que Jesus falasse alguma coisa para acusar Jesus, mas o que eles estavam falando, apesar de ser intenções ruins, era verdade, pois Jesus ele é verdadeiro. Jesus ele não se importa com a opinião dos homens, mas ele sempre se importou em agradar ao Pai. E Jesus também não se importava com a aparência das pessoas, ele se importava com o coração. E o que me fez refletir sobre essa questão de Jesus não se importar, não julgar a aparência das pessoas, não fazer acepção de pessoas, foi sobre a questão da visão de Deus. E o Espírito Santo me fez refletir que a visão de Deus é diferente. Deus vê as pessoas por uma visão diferente. Ele vê as pessoas com uma visão de redenção, de libertação e de salvação. Ou seja, enquanto a gente vê uma pessoa e diz: essa pessoa nunca vai ser ninguém, essa pessoa aí não vai ser salva, essa pessoa aí não tem jeito, o Senhor está enxergando aquela pessoa com um olhar, com uma visão de redenção, de libertação e de salvação. Porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. Então Deus é poderoso para transformar, salvar, libertar, redimir, resgatar qualquer pessoa, que a gente pode até olhar e julgar. E assim foi com Ananias. Quando Deus fala com ele: vai lá na rua de chamada direita e unge, vai lá e ora por Paulo. Por Saulo, na verdade era Saulo ainda o nome dele. E Ananias vai dizer: Senhor, mas Saulo, era como se ele estivesse dizendo: Saulo que persegue os irmãos, nossos irmãos, Saulo que mata cristãos, Saulo que é tão perigoso. Enquanto Ananias tinha essa visão de Saulo, o Senhor já tinha uma visão de vaso escolhido. Enquanto Ananias tinha essa visão de Saulo, de perseguidor, de cruel, de homem maldoso, o Senhor já via ele como um grande homem, um grande missionário, um grande homem de Deus, que viajaria por vários lugares pregando a palavra, formando igrejas, formando a nossa doutrina cristã. Então, Deus, enquanto Ananias contemplava e julgava essa forma Paulo, o Senhor via ele como o vaso escolhido. Então, que a gente possa ter cuidado em não julgar as pessoas, em não ser levada pela aparência ou fazer acepção de pessoas, mas que nós possamos pedir ao Senhor que coloque em nós o olhar do Pai, o olhar, a visão de redenção, de libertação e de salvação, crendo que o Evangelho é poder de Deus para salvar, para transformar o mais vil pecador. Então que nós possamos ter nossa visão transformada e possamos seguir o exemplo de Jesus, sermos verdadeiros, não importarmos com a opinião dos homens, mas buscar agradar ao Pai e também não ser levado pelas aparências.